Eu vou mostrar para vocês como que eu automatizei o nosso processo criativo desde o onboard até a sequência trabalhando com o cliente. No sentido de que manter o mesmo padrão, por exemplo, vou fazer um criativo do cliente, como é que eu mantenho o mesmo padrão desse cliente para trabalhar criativos, arte, social media, como é que eu vou conseguir analisar o meu resultado do tráfego desse mês, comparando com o mês passado, como é que eu vou criar uma página de venda, como é que eu vou criar roteiros de copy para esse cliente. E porque sempre a inteligência artificial vai entregar tudo de forma genérica, mas como que eu mantenho o mesmo padrão para todo o material que eu desenvolvo daquele cliente, tá? Isso aqui é uma parada que mudou muito a forma da gente trabalhar aqui na agência, no sentido de facilitar tempo e não perder o feeling do cliente. É muito... Ao mesmo tempo, quando a gente fala de otimizar algo padronizado, mas a gente otimizou e padronizou essa etapa aqui para algo funcional, tá? Como, por exemplo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, direto na tela. Então, por exemplo, antes, cara, a gente tinha um monte de anotação solta, tipo, Notion, WhatsApp com cliente, planilha, briefing, tinha um monte de parada que a gente utilizava que fazia com que a gente perdesse tempo. Então, faz uma arte e daí envia para o cliente aprovar, algo nesse sentido, sempre tem que trocar alguma fonte, algo dentro desse escopo assim, tá? Então, por exemplo, hoje, deixa eu abrir vou abrir, por exemplo, aqui um cliente aqui, Oral Vita, tá? Que é uma clínica. Tá. Dentro do chat GPT, ou quando a gente utiliza o chat GPT, a gente utiliza os projetos. Por quê? O projeto, ele é muito... ele guarda toda a informação que tu conversa naquele projeto. Então, por que não ter um projeto para cada cliente? Mas tu criar um projeto para cada cliente só por criar, beleza. Ele vai aprender sobre aquele teu cliente, mas ele vai demorar um pouco mais. Só que o que a gente fez aqui foi uma parada diferente. Ó. Eu tenho aqui uma série de documentos. Não é nem esse aqui o melhor, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, THS, tá? Vamos pegar esse aqui. Ó, eu tenho uma série de documentos aqui. Então, eu tenho um briefing do cliente, eu tenho identidade visual do cliente, eu tenho referências visuais do cliente, eu tenho copies aprovadas do cliente, eu tenho o contexto máximo do cliente, eu tenho as restrições e cuidados, eu tenho campanhas ativas de meta, eu tenho as ofertas atuais que estão rodando e também tenho linkado o drive, a pasta do cliente. Por que eu faço isso aqui? Porque daí eu vou seguir sempre um contexto geral. Então, por exemplo, se eu vier aqui, me resuma esse cliente THS, acabamentos, tá? Que é o exemplo que a gente vai estar utilizando. Então, o que acontece? Ele tem acesso a todos os documentos ali, ele tem acesso ao Drive e ele vai conseguir trabalhar, quando a gente for trabalhar uma copy, trabalhar a questão de uma estratégia para o meta, a gente vai conseguir sempre ser muito mais assertivo no sentido que, às vezes, tu trabalha um agente do chat GPT, ele traz tudo de forma bagunçada e foge um pouco do contexto do que é o cliente, tá? Então, dentro dessa maneira, ele vai sempre buscar aqueles documentos que foram criados, baseados lá no onboard no cliente, quando ele faz o briefing contigo. Então, ele vai entrar nas habilidades do documento. Então, tu pode trabalhar sempre dentro do ChatGPT, né? Então, a gente trabalha com a cloud, mas ChatGPT eu vou mostrar na sequência como é que a gente faz isso na cloud para trazer para cá e como que eu utilizo na cloud também, certo? Então, por exemplo, ó, THS é uma loja de distribuição, acabamentos, posicionamento oficial, se é alguma obra, onde é que atua, identidade visual, quais foram os cuidados. Então, ele sabe praticamente tudo do cliente. Se eu pedir para fazer uma arte aqui, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Se eu ir no Pinterest, tá? Um cliente que trabalha com acabamento. Se eu botar aqui, sei lá, rodapé. Se eu pegar um exemplo, isso aqui, tá? Gostei, quero usar isso aqui como criativo. Eu posso tirar um print disso aqui, né? Posso tirar um print disso aqui, posso jogar para o ChatGPT, manda ele criar uma imagem e fala assim, ó, melhore essa imagem, use a paleta de cores do cliente do projeto e me entregue imagem pronta. Tô escrevendo que nem um Neandertal aqui, que é pra acelerar o vídeo, tá? Então, já tá a imagem aqui. Tô fazendo que nem um Neandertal aqui, que é só pra mostrar pra vocês. Mas, enfim, daí a gente tem projetos aqui, a maioria dos clientes tem os projetos aqui, ó. E daí tem muito... as conversas. Então, daí que acontece, ó, tem projeto de cada cliente. Mas aí o que acontece, cara, que muita gente também não sabe. Tu pode estar utilizando, por exemplo, que a gente tem os agentes, né? Que a gente trabalha aqui. Então, tem os agentes aqui, ó. Agente de copy, tudo, tem estrategista. Então, por exemplo, assim, ó, os agentes, eles são treinados para fazer algo específico. Então, se eu quiser estrategista, por exemplo, se eu quiser chamar, eu vou usar aqui exemplo aqui, ó. Dou um arroba, eu posso chamar um agente para trabalhar dentro do meu próprio projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui
a questão de carrossel, tem o Higgsfield, né, o agente do Higgsfield, eu tenho o agente de Google, gurizinho da Five, então, por exemplo, que é esse gurizinho, um estrategista que a gente criou aqui dentro da agência, que é onde eu upei todos os documentos de tráfego pago, comunidade de Sobral, a questão de Google Ads também, botei todos os documentos do Meta aqui, então, para poder entender como é que funciona. Então, se eu pedir, chamar o agente aqui dentro e pedir para ele criar uma estratégia para mim de meta, ele vai criar, né, já de acordo com o projeto do cliente, porque ele vai acessar já, ele vai ter acesso aos números anteriores de meta, ele já sabe que o cliente é na cidade X, ele já vai fazer estratégia de geolocalização baseado no endereço do cliente, baseado nos concorrentes dele, então tem todos aqueles documentos ali para poder guiar, então fica um trabalho muito mais fácil, daí a gente consegue atuar com várias coisas ao mesmo tempo aqui. E daí eu vou mostrar na cloud como é que a gente faz essa documentação aqui, que, por exemplo, aqui a gente usa as duas ferramentas, né? Então eu utilizo aqui a cloud e utilizo o ChatGPT também, de acordo com a tarefa que a gente vai fazer, a gente vai mesclando de um em um. Mas, por exemplo, na minha cloud, eu tenho conectado o Meta também. Então, eu posso pedir para fazer otimização de campanha lá do cliente XYZ, e ele também já tem todo o contexto do cliente já salvo dentro da memória dele, nas minhas pastas e também no chat normal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona e depois eu volto nessa tela aqui para mostrar como é que ficou a arte. Ó, já ficou pronto rapidinho aqui, então, ó. Ele já refez aqui, né, baseado na identidade do cliente. Ah, Cauê, ficou meio estranho, né? Sei lá, mas tá, é a identidade do cliente, é essa a identidade do cliente. Daí tu pode mudar algumas coisas, né? Então posso pedir para ele vir aqui, ó. Posso pedir aqui Canva editável. Pronto, ele vai me dar já o arquivo pronto do Canva editável para eu poder mexer já. Mas ele já tá na... Essa aqui são as paletas do cliente, né? O azul, essa fonte, essas coisas. Aí tu vai ajustar coisa de 2 minutinhos no Canva e já vai conseguir trabalhar esse conteúdo. Aqui, por exemplo, tá? Eu utilizo agora eu tô na cloud, certo? Vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar aquilo ali. Aqui, por exemplo, eu na Cloud, eu utilizo tanto a Cloud Code, tanto aqui quanto no VS Code, né? E utilizo também chat bastante, a gente utiliza aqui bastante. Aqui eu organizei para o projeto, então... Eu tenho um Fábio estratégico, eu tenho aqui projeto da Gabriela, aqui tem projeto pessoal meu, aqui tem infoprodutos, né, tem de clientes, tem produção de docs, experts e tal. Enfim, aqui, então, por exemplo, aqui são clientes Five, certo? Onde eu trato bastante coisa sobre os clientes aqui dentro, questão de estratégia, questão de documento, e aqui tem um documento específico aqui dentro, né? Então, justamente, assim, tem o cliente o A, B e o C. Eu quero criar uma estratégia aqui do cliente B, tá com uma situação assim, assim, assado, parará. Ele já tem o contexto do cliente, ele já sabe todas as informações, assim como o ChatGPT lá também sabe, porque ele foi criado aqui. Só que daí, para organizar melhor, para não ficar criando skill que nem um maluco, para o pessoal não se confundir, o que eu fiz? Eu criei um projeto, até para compartilhar com vocês depois do documento. Esse projeto aqui é uma produção de docs, certo? Então, o que acontece? Eu utilizo isso aqui, porque aqui eu tenho, por exemplo, ó, vamos ver se eu consigo. Ó, eu tenho aqui nas instruções desses meus projetos aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, kit entrada de cliente, né? Eu tenho um documento aqui que ele fala tudo que o meu cliente, ó, tudo que eu preciso do meu cliente fazer aqui para que ele me entregue todos aqueles outros materiais. Então, por exemplo, dados do negócio, informações, material visual, oferta comercial, tem todo um resumo aqui. Né, e aqui tem outro documento também, que aqui é o manual interno nosso, tá? Quais os elementos, qual a ideia central, né? Então a gente usa para executar tarefa específica, criar cópia, analisar métrica, montar relatório, planejar criativo, revisar landing page, prompt, uso para dizer fluxo ideal de trabalho, caminho recomendado, entra no projeto do cliente, verifica se o documento mãe e os arquivos de apoio estão atualizados, abre uma conversa, chama a gente especialista no projeto, que esse aqui é o manual do ChatGPT, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar sempre na pasta do cliente, no projeto do cliente, já com os dados do cliente, fonte do cliente, de tudo informação do cliente, né? E aqui, dentro desse, ó, esse aqui seria os documentos, ó. Então, ó, todo cliente que ele entra na agência, a gente cria esses documentos aqui. Então, eu vou ter a visão geral, tem um brief, tem o tom de voz, tem identidade visual, tem ofertas, tem campanha, tem copies aprovados, tem restrição, tem histórico. Então, tudo isso aqui eu vou usar de apoio. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui de um cliente que a gente fez, tá? Vamos ver se eu vou pegar o histórico aqui para vocês. Então, que eu uso aqui conversando que nem um Neandertal mesmo, tá? Então, o que acontece? Ó, eu larguei a logo do cliente aqui, né, e soltei um resumo do cliente, um docs, que ele foi gerado já na nossa reunião de onboard com o cliente, né? E falei, ó, faça documentos do cliente de maneira bug, busque no Notion e anexo o logo resumo do cliente. Então, tipo assim, como eu já tenho informação lá no Notion do cliente, o cadastro dele, lá o formulário de onboard que ele preencheu, eu já tenho o endereço dele, CNPJ, sei qual é o público-alvo dele, tenho o histórico dele, a gente manda um formulário com mais de 25 perguntas quando o cliente entra, que daí já faz automaticamente o onboard. Então, eu já mandei. Então, ele pegou já, ó, vou começar juntando material, pum, ele já fez todo, ó,
Já foi lá, auditoria feita, cruzei resumo Notion, mais logo, Madeira um cliente, tal, legado, muito rico, dá pra montar um pacote de, cara, resumo que eu tenho, negócio, praça, pegou os dados aqui, print. Daí ele pediu aqui algumas coisas para finalizar ali, que daí são coisas opcionais que ajudam. Então, por exemplo, print de feed de Instagram novo dos posts, obrigatório para rodar identidade. Então ele cria um documento de identidade visual aqui também. Então, porque eu tenho uma skill aqui, ó, que é brand book. Eu tenho um documento de brand book aqui, que eu tenho uma skill aqui de brand book, tem que achar lá aqui. Tá aqui. Identidade visual aqui, ó. Identidade visual. Então eu largo logo, print do Instagram, informações assim do cliente, máximo de imagem conseguir. Ele cria um documento de identidade visual com mais de 15 páginas. Tá? Então, nesse caso aqui desse cliente específico, eu não mandei, certo? Mas ele pegou todos os dados aqui. Como prefere que eu gere pacote de Madeira, ó. Gera com os docs, não depende mais do feed, porque esse aqui cliente que está em feed de construção, então não fazia sentido criar um documento de identidade visual para ele agora, nesse momento, tá? Então, pacote de saída, eu botei tudo, docs numerados, tal. Então, ó, ele foi lá, ó, cores lidas e tal, de acordo com a logo, ó, faço a análise e depois ele me entrega todo esse monte de material. O que eu faço com esse material, tá? Então, contexto, né, 00, 01, 02, 03, até o 08, certo? Até o 08 aqui, mais o mini brand, eu vou botar lá no projeto do ChatGPT. Eu vou criar um projeto do cliente no ChatGPT e vou jogar esses documentos para lá, com as instruções também. Então, daí eu vou pegar essas instruções do projeto e vou colocar lá dentro do projeto. Ó, o cliente é um cliente tal, então, por exemplo, ó, eu vou pegar isso aqui, só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu criar o projeto no ChatGPT, eu vou colocar essas instruções aqui, né, que dá um resumo do cliente. E esse documento aqui, ó, cadê? Ó, esse aqui que é o madeira.markdown, esse aqui é o documento que eu utilizo na própria cloud, né, que dá um resumão do cliente, né, explicando o que é e onde que está esses outros documentos, que daí eu baixo tudo isso aqui, daí eu vou vir aqui no meu projeto de clientes e vou jogar esse documento, e vou vir aqui na minha Cloud Code, na Code também, porque ele trabalha nas minhas pastas, né, e vou jogar a pasta vou jogar o arquivo Markdown, falar assim, adiciona esse cliente para mim aqui, tal, que daí ele já vai, daí eu tenho já está automatizado isso aqui, né. Então, toda vez que eu abro um cliente, ele já vai lá no Meta, já vai buscar a conta do cliente com o nome do cliente, já vai conectar também no Meta, já tem as integrações com o Google também, e ele já vai começar a trabalhar para mim em cima desse cliente de forma automática, vai fazer toda essa questão. Então, porque eu trabalho com pastas, né? Então eu trabalho de várias formas diferentes, dependendo do meu humor, dependendo da complexibilidade que eu quero trabalhar também. Mas se eu voltar, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui para a tela do ChatGPT para mostrar para vocês. Então, voltei para a tela do ChatGPT aqui, ó, ele pegou, já fez aqui, ó, a arte para mim em GPT. Daí, se eu for aqui, por exemplo, buscar o cliente, deixa eu ver aqui, tava Madeira. Eu vou aqui em Madeira Burger. Tá, então eu tenho aqui, ó, o mini brand book que ele já fez, ó, sem informação nenhuma, não larguei rede social, nada, eu só larguei a logo. Mas ele já fez já o suficiente já para poder fazer umas artes para mim já com a fonte do cliente, ó, e tá top. E aqui também, então ele já me deu toda essa questão dos documentos, já botei tudo aqui. E aqui nos 3 pontinhos, ó, a configuração do projeto, ó, eu larguei as instruções, ó. Então, ele vai trabalhar já de forma automática. Então, o que acontece? Isso aqui otimiza muito tempo, gente. Otimiza muito tempo da gente para não ter que ficar explicando o contexto de cliente na hora de criar uma arte, na hora de criar uma estratégia. E quando eu estiver aqui dentro, eu posso chamar os meus agentes aqui na lateral para poder trabalhar dentro do projeto. Então, se eu tenho estrategista de Google, eu tenho estrategista de copy, eu tenho estrategista de meta, eu tenho, sei lá, um monte de agente, eu chamo direto no projeto, que ele já vai ter o contexto já do que tem que fazer, não precisa ficar explicando. A forma mais errada é ficar abrindo aba toda hora aqui nova. Então, é uma forma que eu uso para poder otimizar tudo já do cliente. Então, por exemplo, eu estou dentro da Cloud Code aqui, então ele já tem o contexto do cliente. Eu posso botar assim, ó, push os últimos 7 dias da conta da meta do cliente. Ele já vai fazer a pesquisa aqui. Eu vou só pausar para não ficar carregando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou vir aqui na Cloud Code. Daí, quando tem contexto dos clientes, deixa eu pensar num cliente aqui. Então, deixa eu botar aqui, ó, push para mim últimos 30 dias, um resumo da conta do meta do cliente Los Burger. GR Test, nome da conta. Daí ele vai puxar para mim, né? Só que daí o que acontece? Como ele tem um contexto do cliente dentro já da cloud, já na minha pasta de trabalho no computador, ele já vai me orientar com otimizações já para fazer dentro já do contexto do cliente do que ele sabe, né? Essa é a única coisa chata aqui.
Tá? Daí vai entregando aqui, eu mostro para vocês. Daí deixa eu, por exemplo, aqui na cloud, ó, mostrar, deixa eu pensar no cliente aqui, puxe para mim últimos 30 dias do meta do cliente crocante. Tá? Porque o que acontece? Ele já tem o contexto do cliente, então vai puxar para mim um resumo e já vai perguntar para mim se eu quero fazer uma otimização e tal, baseado já no contexto, nas informações que ele tem daquele cliente já, né? Então, para a gente que trabalha com um negócio local, é importante ter o contexto de todos os clientes alimentados aqui dentro. Então, ele vai pegar, vai fazer a conta aqui, daí voltando eu já mostro. Ó, ele tá puxando já aqui, apareceu. Então, o que acontece? Ó, daí eu pedi para ele me entregar aqui, ele já me entregou já as métricas aqui do cliente, tá? Da crocante ali, já puxou a conta, já me entregou o valor de investimento, as impressões, alcance, as métricas principais aqui do negócio, quantas compras a gente teve, qual o CPA, qual o CTR, né? E já faz uma leitura rápida aqui. Então, ele já faz algumas perguntas para mim, ó. Calcule o ROAS, quebra anúncio, vê qual criativo puxa 53 compras, então ele vai fazer a otimização comigo aqui. Então é muito mais fácil, olha só, por exemplo, em 15 minutos de vídeo, eu já poderia ter feito 3, 4 criativos do mesmo cliente e otimizar, e subir as campanhas aqui direto pela cloud já, com contexto, segmentação, tudo já, que ele já entende do cliente. Claro, tem que ter alguém, não adianta só IA, a IA vai substituir as pessoas, cara, tem que ter alguém para comandar IA. Né? Eu tô quase me substituindo já, mas acho que é isso aí, gente, eu vou deixar todos os links úteis aqui embaixo para vocês. E qualquer dúvida também é só entrar em contato, tá? Deixa dar uma moralzinha caso tenha gostado do vídeo.